Voltamos para repercutir os índices da economia brasileira. Crescimento do PIB, mas desemprego alto. Recebemos o economista Reinaldo Caffel. Caffel, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É sempre um prazer e boa noite a você e aos telespectadores. Boa noite. Caffel, a gente teve um registro na semana passada de crescimento do PIB em 1% depois de 2 anos de retração. Esse número se refere ao primeiro trimestre comparado com os 3 últimos meses do ano passado. Mas por que não houve ainda uma reação na geração de empregos? Porque, na verdade, a questão do emprego ela é uma montanha-russa ao contrário. Quando a economia não vai bem, ela vem demorando para ser afetada. O empresário viu um apagão de mão de obra que aconteceu no Brasil, nós tivemos um crescimento mais acentuado, tivemos que trazer profissionais de fora. Então, esse empresário que antes rapidamente desfazia da sua mão de obra, ele segurou até o último momento. Aí nós começamos a ver o índice de desemprego se acentuar. Quando retoma o crescimento, ele paga para ver. Ele tem uma ociosidade. Ele vai usar a mão de obra instalada, ele vai, se necessário, até estender a jornada. Nós temos uma votação no Congresso de flexibilização da mão de obra, mas ele vai no limite que a legislação permitir. Quando ele perceber que efetivamente voltou a crescer a sua venda, ele olha para o mercado e retoma. Então, nós vamos ter um primeiro momento de melhoria dos indicadores da economia para aí depois retomar o emprego. Lembrando que nós temos 14 milhões de pessoas na fila, mas a estimativa é que pode chegar até 22 milhões, porque nós temos 8 milhões de pessoas subempregadas, ou seja, estão se sujeitando hoje a um emprego, mas que não é da sua preferência nem da sua qualificação. E aí entram os que estão na informalidade também? Também, porque são pessoas que, no momento que volta a contratar, eles não querem o emprego precário. Ele quer o registro, ele quer ter as garantias que a legislação estabelece. Então, esse mercado ainda vai se movimentar muito. Pensa no seguinte, quando a economia volta a prosperar, aqueles que estavam acomodados vão querer também ter um emprego. Então, é possível ainda prever um aumento do desemprego antes de melhorar a questão da empregabilidade. Agora, uma coisa é importante, esse saldo é que tem que ser visto. Quanto eu estou gerando de emprego, quanto eu estou demitindo. É essa mecânica que vai dar o tom daqui para frente. E nós esperamos que isso aconteça pelo menos no segundo semestre. Já aproveitando que você falou em saldo, o de Bauru está positivo neste ano. Nós vimos na reportagem, principalmente puxado pelo setor de serviços. Essa característica da cidade, bastante dependente desse setor, vai ajudar com que os bauruenses sintam esses primeiros sinais de recuperação mais cedo ou mais tarde? Bom, vamos pensar, né? O extrato da economia bauruense é mais ou menos 70% do setor terciário, você tem cerca de 28% na indústria e 2% zona rural. O setor terciário abriga o comércio e a prestação de serviços de uma forma geral. Nós temos instalado em Bauru empresas importantes na área de recuperação de crédito. Esses crescem com a crise, porque há mais inadimplência. Eles normalmente recebem contratos e precisam contratar numa vez só, 100, 200, 300 profissionais. Então, Bauru, nesse aspecto, tem passado um pouco à margem do desemprego mais acentuado. Mas, sem dúvida alguma, o que dá o tom do crescimento é a indústria, que tem uma capilaridade, ela precisa se recuperar, e nesse aspecto os números também apontam para a construção civil em queda, isso é ruim. E quando a indústria vai bem, o comércio também vai bem. E aí você compensa a questão do emprego e desemprego. Mas, sem dúvida, Bauru, de alguma maneira, passa, não digo ilesa, mas à margem disso. Qual é o problema? Esse setor de serviço normalmente paga menos. A renda média cai, os benefícios caem e a capacidade de influenciar a cadeia de emprego ou cadeia produtiva é menor. A indústria cumpre melhor esse papel. E voltando a esse PIB de 1%, o governo federal, o presidente comemorou, disse que era o fim da recessão. É precipitado para falar isso? Tecnicamente, crescimento ou recessão tem que ter 2 trimestres seguidos. Nós tivemos um só. É um sinal. Mas qual é a grande dúvida que nós temos? Nós tivemos uma super safra. O crescimento do setor agrícola brasileiro foi agropecuário de 13,4%. Só que ele representa só 5,5% do PIB. Quer dizer, 13%, fazendo uma conta rápida, ele influenciou 0,5%. Nós não vamos ter uma segunda super safra. A indústria teve um pequeno crescimento e o setor terciário ficou parado. Quando você olha pelo lado da demanda, não cresceu o consumo e tampouco os investimentos. Nós nos valemos das exportações. Então, por isso que é precipitado. Nós temos que
continuar trabalhando. Eu entendo que o modelo econômico está no caminho certo, mas surgiu uma nova variável que ela vinha perturbando todos nós e agora vem de maneira aguda. Dúvida da continuidade do atual governo. Crise política, como sempre. Aí o que pode acontecer? Imagine uma eventual mudança da equipe econômica. Nós vamos ter que discutir um novo modelo econômico, reconquistar a credibilidade do mercado. Então nós passamos por um momento de espera. Aquilo que seria normal, uma retomada de um primeiro trimestre bom, um segundo trimestre melhorando, para chegar até o fim do ano melhor ainda, tem uma dúvida pairando. De qualquer maneira, eu ainda compartilho com a maior parte dos economistas que apostam num crescimento para esse ano de 0,5%, que já aí sim seria uma retomada do crescimento e o fim da recessão. Tá certo, muito obrigada por compartilhar essas informações aqui. Sempre à disposição, é um prazer estar com vocês. É isso por hoje, você também pode acessar o nosso conteúdo pelo site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã, tchau!